Homem-Formiga e a Vespa Quantum Mania tem duas cenas pós-créditos extremamente surreais, daquelas nível mind-blowing mesmo assim. E é sobre elas que a gente vai falar no vídeo de hoje, um vídeo explicadinho do jeito que vocês gostam pra resolver, revelar todos os mistérios e explicar um pouquinho dos conceitos dessas duas cenas. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente explicar as duas cenas pós-créditos de Homem-Formiga e Vespa Quantum Mania, ou seja, aviso de spoiler, né? Spoiler pra quem não assistiu o filme, ou pra quem assistiu o filme e saiu antes das cenas pós-créditos, mas caso você não tenha visto essas cenas ainda e já queira saber delas, né? Então pode ficar aqui, porque a gente vai falar tudo sobre essas duas cenas. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal e quero indicar dois vídeos. O primeiro, que é onde eu falo das minhas opiniões sobre o filme do Homem-Formiga e a Vespa, né, do Quantum Mania, sem spoilers. E o segundo é o vídeo que a gente fala sobre o Kang, a gente conta sobre o personagem nos quadrinhos e tudo mais. Também ativa o sininho da notificação e se inscreve aqui, porque nessa semana vai sair um vídeo falando de todas as variantes do Kang, que também é bem importante aqui e que vai conversar diretamente com este vídeo, porque a primeira das cenas pós-créditos ela apresenta o Conselho de Kangs. O Conselho de Kangs é uma reunião de diversas variantes deste personagem, não do Kang em si, porque o Kang ele é um alter ego do Nathaniel Richards, né? Nos quadrinhos, o Kang é uma das versões de Nathaniel Richards que corre pelo tempo. Na Marvel, ainda não foi revelado que o Kang, aquele que permanece, e todos os outros são o Nathaniel Richards, mas eu acho que vai ser confirmado também, porque não tem por que eles mudarem isso, até porque o Nathaniel Richards ele tem uma relação com o Reed Richards. O Conselho de Kangs, eles estão reunidos ali, aparentemente em um coliseu, naquelas arenas antigas onde os gladiadores se enfrentavam, e eles estão todos celebrando, todos eles foram convocados por um Kang especial que aparentemente lidera todos estes outros. Primeiro, a gente vê ali uma multidão de Kang. Eu vi um ali com um aspecto reptiliano bem de relance assim, mas um que me chamou a atenção na hora que a galera tá gritando é um com um aspecto completamente azulado do rosto que não parece ser a máscara, e ele é idêntico ao visual dos quadrinhos. Ele tem uma cara ali meio de computação gráfica. Eu acredito que todo mundo viu, porque quando a galera tá gritando que tem um Kang ele muito emocionado, esse Kang ele tá na ponta da tela, né, no final dessa cena. Então ele é uma referência direta ao Kang dos quadrinhos ali, aquele visual ali, então foi muito foda isso. Bom, uma outra coisa importante aqui antes da gente passar para os três principais, é que nós temos, né, como eu já disse, diversos Kang usando os tons verde e os tons roxo, né, que são as cores principais do Kang. Mas alguns na multidão estão com outras cores. Tem um ali com cor cinza que eu acredito que vai ser uma armadura mais parrudinha assim, que eu acredito que vai ser alguma novidade. Tem um com uma armadura vermelha que pode ser o Centurião Escarlate, que é uma versão do Kang também, que tem uma parada interessante, mas que não durou muito tempo. E tem um outro de terno e gravata, um com um aspecto ali empresarial. E esse cara pode ser aquele que comprou a Torre dos Vingadores. Isso porque na série do Loki, quando eles estão ali no vácuo, né, onde eles encontram o Alioth e tudo mais, aquilo ali é um show de easter egg, tá, gente? E um desses easter eggs é uma Torre dos Vingadores tombada, com o logo Kang nela. Ou seja, a gente sabe que a Torre dos Vingadores foi vendida, mas até hoje a gente não viu quem comprou essa torre. E nessa cena de Loki, a gente até postou isso no Instagram na época da primeira temporada de Loki, tem esse prédio. E o Kang que está nele não é Kang do jeito que a gente conhece, do K-A-N-G, é Q-E-N-G. E este empresário, ele é o Mr. Griffon, que é um personagem que também é uma variante do Nathaniel Richards e que a gente também vai falar no vídeo das variantes, né? Ele é uma pegada mais empresarial, mais conectada ali com tecnologia Stark e tudo mais, então falaremos dele mais pra frente. Agora, chegando nas três principais, nós temos o Faraó, aquele que quem conhece as variantes do Kang certamente gosta, acha pelo menos o visual dele incrível, e aqui no filme também tá muito foda. O Jonathan Majors pode sim exibir todos os seus músculos ali naquela versão Faraó que usa menos roupa, né? Dá pra ver os bração e tudo mais. E ele é o Ramatut, ele é um dos três principais, é um dos três que está no centro ali conversando com os demais. O Ramatut ele é referenciado em Cavaleiro da Lua, porque quando tem lá o Mark Spector tá surrando um dos capangas ali do Harlow, né, que eles estão lá pesquisando e tudo mais, o cara tá com uma jaqueta que tem o símbolo do Ramatut nas costas, ou seja, o Ramatut realmente tem um impacto ali no Egito, um impacto histórico provavelmente, porque ele era faraó, um faraó egípcio há quase 3.000 anos antes de Cristo, né? A gente também vai falar mais da história dele, que tem a ver com mutantes e tudo mais, em outro vídeo. E ele fala, o exilado finalmente está morto, você tem certeza disso? E nisso, um Kang aparentemente muito mais evoluído, onde o seu corpo físico está completamente mesclado com uma tecnologia robótica, diz:
Se eu não tivesse certeza, eu não os teria convocado, né? E a gente vê esses dois Kang meio que impede a igualdade. Esse Kang robótico aí, eu acredito que ele seja o Kang Prime, né? A aparência dele é parecida com o Kang. Como eu já disse, o Nathaniel Richards tem o Kang, o Ramatut, o Immortus, diversas outras variantes, e eu acredito que esse daí seja o Kang Prime, porque ele parece sim o Kang, mas esse aspecto robótico nele me lembra outro personagem, me lembra o Alto Evolucionário, que vai ser o vilão de Guardiões da Galáxia 3. Eu fiz um vídeo falando dos Guardiões da Galáxia aqui, da análise do trailer, que eu falo um pouquinho dessa transformação que ele aparece. Então lá no trailer de Guardiões a gente tem dois tempos cronológicos. O passado, que é quando o Rocket tá filhotinho e ele vira cobaia de experimentos, e o presente, né? E nessas duas cenas a gente vê muita diferença física no Alto Evolucionário, porque no começo ele é um humano com um chipzinho na cabeça, enquanto no final ele é uma máquina com uma máscara humana, só uma máscara humana, o resto é máquina. Então eu vejo esse Kang tendo passado por uma transformação semelhante. Talvez eles até mostrem algum tipo de relação do Alto Evolucionário com o Kang, já que o Alto Evolucionário também é uma das mentes mais brilhantes do universo Marvel aí, e uma das mentes mais sábias no sentido de experimentos genéticos, né? Então isso pode ter ajudado o Kang a evoluir o corpo dele em uma dessas variantes, essa que a gente tá vendo aqui. E uma coisa interessante é que esses dois estão sim entre os três principais, só que eles estão na ponta, o que indica que o cara que tá no meio deles é o grande chefe. E quando eles vão falar com esse grande chefe, o Ramatut, que é um faraó, um líder que deve ter governado impérios 3.000 anos antes do nascimento de Cristo ali no Egito, ele se curva. Só que esse Kang robótico aí, não. Então ele tem um aspecto um pouquinho mais arrogante. A gente vai ver diversas vezes esses conflitos de ideias entre eles aí. E o que está no centro é a versão Immortus. A versão Immortus é a mais velha entre eles. Dá pra ver pelo tom de voz. O Jonathan Majors ele arrasa porque a gente vê diversos tipos de interpretação em cada variante do Kang. E aqui no Immortus ele dá uma voz mais carregada, uma voz mais cansada, uma voz mais falhada, né? E que impõe muito respeito. E aí esse Kang robótico pergunta para o Immortus: quantos você chamou? E ele diz: eu chamei todos. Eles estão mexendo com o multiverso, estão prestes a destruir o que nós construímos e criar diversas incursões. Uma outra coisa interessante dessa cena que eu esqueci de falar também é que os portais pelos quais estes Kangs chegam são iguais aos portais que o Reed Richards usa em Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Então, aparentemente a tecnologia é a mesma, confirmando ainda mais um pouquinho dessa relação Richards que os dois têm, dessa relação familiar que os dois têm. E aí uma coisa interessante que os Kang aqui, eles estão num conselho de Kang, que isso daqui é uma dinastia Kang, que é o tema do Vingadores 5. Então provavelmente em Vingadores 5 estes Kangs todos aí, todas essas variantes serão o grande vilão e serão destruídas. E aí sim, em Vingadores 6, Guerras Secretas, nós teremos um Kang que prevaleceu, sendo o maior inimigo dos Vingadores, né? Uma coisa legal aqui é que o Immortus ele fala, né? Eles estão brincando com o multiverso, estão rompendo as linhas e criando incursões, prestes a destruir tudo. Que é o que o Kang do filme do Homem-Formiga fala que os outros Kang estão fazendo. Então o Kang tem essa parada de ficar sempre transmitindo a culpa um pro outro. Vamos dar uma pausa aqui para eu explicar isso direitinho. O Kang do filme, o que é o vilão do filme inteiro, ele é o exilado, certo? E a gente não sabe se ele morreu ou não, porque não é confirmado. Se não tem corpo, não morreu. Eu acredito que ele foi jogado naquela parada das probabilidades ali, onde o Homem-Formiga e a Vespa entraram em um momento do filme. Aquilo eu vou explicar em outro vídeo, porque é bem complexo e é bem divertido também. Esse Kang do filme, ele fala, ó, eu enfrentei todas as outras variantes minhas porque elas brincam com o multiverso como se fossem crianças. E isso irá acabar com tudo. Enquanto os Kangs, no conselho de Kangs, eles falam a mesma coisa, mas do resto do mundo, da humanidade, do Doutor Estranho, da Wanda, do Homem-Aranha, de todo mundo que já mexeu um pouquinho com o multiverso nessa saga do multiverso da Marvel. Então enquanto o Kang principal ali, o Kang o Conquistador, queria combater o Conselho de Kangs por mexer com o multiverso de forma imprudente, o Conselho de Kangs culpa os humanos e todos os seres que estão mexendo com esse multiverso e também querem enfrentá-los. Tudo por quê? Porque as incursões estão sendo criadas. E no momento em que o Immortus ele fala isso, a gente vê rapidinho ali um portal se abrindo e diversas linhas temporais se chocando. Então são diversas realidades entrando em incursões. E a incursão é quando uma linha está passando por aqui, então é uma realidade aqui, outra realidade aqui, e elas se chocam. Nisso,
pelo menos uma dessas duas será completamente destruída. A gente viu que isso aconteceu no universo 838, lá de Doutor Estranho Multiverso da Loucura. The larger the footprint you leave behind, the greater the risk of an incursion. Incursion? An incursion occurs when the boundary between two universes erodes and they collide, destroying one or both entirely. E por isso que os Illuminati foram criados. E aqui parece que tem um conselho de Kangs também com estes três principais, né? Que eles resolvem esses assuntos entre eles, e aí quando tem assuntos de extrema importância, eles convocam todos os outros. Desta vez, o motivo desta reunião que a gente vê nessa cena pós-créditos é a aparente morte do exilado, do Kang que era temido por todos os outros Kangs, do Kang o Conquistador. E eu digo e repito, esse Kang não morreu, esse Kang voltará mais forte, eu acredito que ele sim será o vilão dessa saga, porque se ele é o Kang temido por todos os outros Kangs, ele é mais ameaça sim do que esse conselho gigantesco. E agora vamos passar para a segunda cena pós-créditos, que é o começo da segunda temporada de Loki. Lá a gente vê uma outra variante do Kang, em alguns anos no passado da Terra mesmo, né? A gente vê um cara dando uma palestra sobre o tempo, sobre a importância do tempo e sobre também a fragilidade dele, né? Este palestrante, ele chega e fala, o tempo ele rege todas as nossas vidas, basicamente isso, mas e se eu disser para vocês que nós podemos regê-lo, controlá-lo, né? Que é uma parada que o Conquistador também fala no meio do filme. Que o tempo para muitas pessoas ele é tudo, mas quando a gente aprende que a gente pode manipular o tempo vira nada, né? Ele é extremamente frágil. Então, esta variante está aqui apresentando esse conceito de controle temporal, e aí temos pessoas na plateia ali que são o Loki e o Mobius. O Mobius, a gente lembra que o final da primeira temporada de Loki, ele apareceu em outra realidade, com outro Mobius, né? E agora ele deve ter alertado para a ameaça do Kang e eles foram caçar a variante inicial. Sei lá, eu acredito, eu vejo essa variante aqui como uma variante que criou a TVA, porque ele está falando sobre isso, sobre controlar o tempo, né? Então acho que ele está ali sim, angariando também pessoas para ajudá-lo nessa criação. Ele se chama Victor Timely, né? Tá escrito ali num pôster que tá do lado da apresentação dele, e a apresentação dele é bem parecida com o que a gente vê o Howard Stark fazendo no começo de Homem de Ferro, no Capitão América, o primeiro Vingador, né? Que o Capitão América vai numa exposição lá e tem o Howard Stark expondo suas coisas ali. Então pode ser sim que haja uma inspiração, ou seja, pode ser que esse Kang esteja influenciando pessoas na Marvel, no universo cinematográfico da Marvel, desde o princípio de tudo. Desde um dos filmes da fase 1, Capitão América, o primeiro Vingador. Se ele influenciou Howard Stark, que foi quem influenciou Tony Stark, o Kang ele tem uma parcela muito forte aí de presença na Marvel desde o começo de tudo. Essa cena também é importante porque a gente vê o medo que o Loki tem do Kang depois de ele ter encontrado uma das variantes, que é a variante mais boazinha até agora, aquele que permanece. O Loki ouviu, aquele que permanece não tinha hostilidade nenhuma, né? Ele dava uns surtos ali, umas gritadas e tudo mais, mas ele não era hostil, ele era objetivo, né? Ele falava as paradas e pronto. E o Loki já ficou muito assustado com tudo que ele alertou, né? Um susto, um medo semelhante ao que o Scott tem no final de Homem-Formiga e a Vespa aqui, de tipo, será que o que ele falou é verdade? Será que as variantes são piores do que ele? Não sei o que, será que vai vir mais desse cara aí? E quando o Loki encontra quem ele estava buscando, ele fica apavorado, e o Mobius até fala pra ele, mano, você tá falando como se ele fosse um monstro, e o Loki fala, ele é. Então aqui nós podemos estar vendo uma das variantes que fundou alguma TVA, e isso será sim o começo da segunda temporada de Loki. Então vamos lá, né? Nós temos então a primeira cena pós-créditos mostrando Dinastia Kang, que é o título de Vingadores 5, e nós temos a segunda cena pós-créditos iniciando a segunda temporada de Loki com uma cena também bastante assustadora. Se inscrevam no canal e ativem o sininho porque a gente vai falar muito do Kang, muito de Dinastia Kang, do retorno do Conquistador. Vamos responder algumas perguntas com spoiler também e fazer o vídeo das variantes. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.